Oi, gente, vou dar uma pausa aqui no meu trabalho. Tem sido difícil achar tempo para fazer vídeo para o canal, tô me esforçando, mas vou dar uma pausa aqui hoje para a gente falar de um assunto que entristeceu toda a comunidade da radioastronomia do mundo, né? Na semana passada, terça-feira, a gente viu horrorizado aí uma foto circular pela internet mostrando a destruição do prato do Observatório de Arecibo, que, como vocês sabem, é um observatório que faz parte da minha carreira, né? E eu amo muito, eu trabalhei lá há alguns anos. Então, eu queria trazer para vocês hoje, nesse vídeo rápido que eu vou tentar editar hoje à noite, talvez. Mas eu queria trazer para vocês alguns detalhes dos bastidores para que vocês entendam direito por que a gente está tão triste, por que essa foto realmente é catastrófica e o que de fato aconteceu em Arecibo essa semana aqui nesse dia 10 de agosto, durante a madrugada. Então fica aí que eu vou te explicar tudo direitinho. Bom, a foto que anda circulando por aí foi essa, que foi, pelo que eu entendi, a única foto autorizada a sair dos portões do Observatório de Arecibo, né? É uma foto horrível, na qual a gente vê de um ângulo por baixo do prato, né, do refletor do Observatório de Arecibo, a gente vê totalmente despedaçados os painéis caindo, né? E o que ficou entendido foi que um dos cabos de sustentação da plataforma ele se desprendeu de alguma maneira e caiu sobre o prato. Esses cabos são cabos de aço bastante grossos, né? Então ele caiu sobre o prato, causando essa destruição que foi vista. Bom, primeira coisa, a gente precisa entender que uma coisa que surpreendeu muita gente foi o fato de que o prato ele não está sentado sobre a montanha, né? Sobre esse buraco da montanha. A gente já sabia disso, quem acompanha esse canal, porque eu fiz alguns vídeos aí já explicando como que foi construído o Observatório de Arecibo. Eu vou deixar linkados os vídeos aqui, mas de forma geral, o que acontece, o observatório ele tem um prato refletor, né, que é a parte refletora da antena, que ele é esférico, então ele deveria ter uma geometria esférica, e ele é formado por painéis de 1 metro por 2, né? Então, mais ou menos, essas dimensões dos painéis individuais, que deveriam formar essa superfície que teria uma geometria esférica, né? Ou que deveria ter. E esses painéis eles são apoiados sobre cabos de aço, né, que ficam embaixo do refletor. Então, na verdade, a gente, quando trabalha lá, tal, a gente tem a capacidade de ir de carro ali embaixo e a gente consegue andar sob o prato de Arecibo. Eu tenho até uma foto ali que dá para ver, algumas fotos, né, que eu vou tentar colocar aqui nesse vídeo para ilustrar um pouco, para que vocês tenham uma ideia da dimensão desse gigante que é Arecibo, né? Então, esse prato ele tem 305 metros de diâmetro, né? E ele deveria então ter essa característica, essa geometria esférica. Por quê? Porque um prato sendo um refletor sendo esférico, ele vai fazer com que a luz que incida sobre ele, ela seja concentrada numa linha focal. E essa é a diferença principal entre antenas parabólicas e esféricas, né? As parabólicas, a geometria parabólica, ela gera um ponto focal, ela concentra a luz que incide sobre ela e é refletida sobre um ponto. No caso da esférica, a gente tem uma linha focal. E é por isso que quando inauguraram o Observatório de Arecibo lá em 63, na década de 60, os receptores que ficavam presos a essa plataforma que é suspensa, essa plataforma triangular, ela é suspensa por cabos de aço, né, sustentada por 3 pilares de concreto. Então esses pilares eles têm dimensões um pouquinho diferentes, mas o topo deles estão todos nivelados, né, os topos dessas torres, e esses cabos de aço eles são presos no chão. Então ele faz essa parte suspensa mesmo e essa plataforma é super pesada. Então nessa plataforma inicialmente existiam o que a gente chama de line feeds, que são essas antenas em linha, que são bem compridas, assim, vários metros de comprimento, e elas capturavam, e elas tinham a capacidade de se ajustar no posicionamento ali para capturar a luz que seria então concentrada de diferentes partes do céu numa linha focal. Então, inicialmente a gente trabalhava com frequências baixas, abaixo de 1 GHz,
que eram as frequências de interesse para o pessoal que estudava a alta atmosfera da Terra. Com o tempo, né, os astrônomos começaram a também utilizar o telescópio, então foram feitas algumas mudanças no observatório. E eu estou contando tudo isso para vocês porque isso tem a ver com o que está acontecendo hoje, né? A gente precisa entender essas etapas dos updates, né, essas transformações pelas quais o observatório passou para a gente conseguir entender o que está acontecendo hoje em 2020 lá. Na década de 90, foi incluído aí nesse sistema da plataforma, eles incluíram esse domo, né? Então foi o que a gente chama de Gregório, né? Então ali nesse domo gregoriano você tem essas outras dois pratos, né? Que vão ajudar essa luz a ser concentrada num ponto agora e sobre esse ponto, a gente tem a capacidade de colocar diferentes receptores. Então, isso adicionou um peso gigante de algumas centenas de toneladas a essa plataforma. Então, hoje, com esse sistema todo incluso, né, você tem um peso de 900 toneladas nessa plataforma triangular que está suspensa por esses cabos de aço, sustentadas por essas pilastras aí, por esses pilares de concreto. E o que eles fizeram então? Eles adicionaram 2 cabos por pilar, eles chamaram de cabos auxiliares, né? Nessa mudança aí dos anos 90 para ajudar a sustentação do peso adicional que esse domo adicionou aí, o peso adicional que adicionou, mas o peso adicional que foi, que entrou aí nesse jogo de forças, né? Quando o domo subiu, então o gregoriano subiu lá. Então tá. Então desde a década de 90, a gente tem essa configuração que a gente tem hoje. Na verdade, a gente tinha até mais um feed lá, que era o line feed, o tal que quebrou quando passou o furacão Maria em 2017. Né? A gente viu, e também talvez eu não tenha feito um vídeo específico sobre isso no canal, mas em setembro de 2017, ou seja, 3 anos atrás, a gente teve um furacão que passou sobre a ilha inteira de Porto Rico, né? Passou sobre a minha casa lá, foi super dramático. Acho que o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal foi sobre furacões e contando como foi minha experiência no olho desse furacão Maria. Então, eu também vou deixar linkado aqui. Mas enfim, o que aconteceu no Observatório de Arecibo? A gente tinha colocado o telescópio, o domo, né? Os receptores na posição de safety, né? Na posição mais segura, na qual a gente impõe menores torques ali, menores forças, né, possíveis num possível oscilação ali da plataforma. Então estava tudo numa posição mais segura e mesmo assim, com os ventos que foram tão intensos daquele furacão, essa antena que estava em linha, que era um dos outros receptores que a gente tinha, né, super longa, super pesada, quebrou, né, e ela caiu sobre o prato, então destruiu vários painéis desse e tal. A princípio, destruir os painéis não seria um problema, porque a gente pode repor, e a gente tem lá no observatório o que a gente chama do cemitério do observatório, que é uma parte lá da manutenção, que tem uma série de peças extras, obviamente, né? Então eles têm lá painéis que podem ser repostos num prazo muito curto, de 1 mês. O problema não é esse, o problema eles repuseram esses pratos lá em 2018, né? Nunca foi feita a reposição desse feed que caiu, então isso é uma das questões que hoje o pessoal levanta na comunidade científica, né? Qual é a eficiência de reconstrução que tem essa administração que hoje manda lá, porque eles não foram competentes o suficiente para dar andamento aos reparos que foram necessários desde a ocorrência daquele furacão em 2017. Até hoje, a comunidade científica não tem esse outro feed, a gente perdeu uma dos feixes, né, que a gente tinha, uma das antenas, e a gente anteriormente tinha então essa capacidade que a gente chama dual beam, né? E hoje em dia a gente não tem mais. Então isso já tirou Arecibo da posição de única facility do mundo que pode fazer esse tipo de pesquisa, porque a gente não tem mais o dual beam como anteriormente a gente tinha. Pois bem, isso já é uma das questões levantadas aí. A outra questão eles realmente repuseram os painéis que quebraram no prato lá no furacão, porém, eles nunca tiveram a capacidade de realinhar
a superfície esférica. Isso não é um trabalho simples de ser feito, né? Antigamente, como é que eles alinhavam para que essa superfície, esses painéis se organizassem, né? Quando eu falo os painéis, lembra que eu falei que é de 1 metro a 2 metros? Então, esses painéis, eles são quase 40 mil painéis, que você precisa colocar ali numa posição certa, ajustando as posições dos cabos e tal, para que você consiga ter essa esfericidade que você necessita para altas frequências especificamente. Né? Para baixas frequências, não tem tanta importância assim, né, para você ter uma superfície tão esférica e perfeita. Mas para, por exemplo, banda E, é a banda X, né, que é X-band, que é 10 GHz, que chega a 10 GHz, a necessidade de você ter um prato com uma superfície mais esférica possível, ela é grande, porque você não consegue resolver, é como se você não conseguisse focar essa luz que veio nessa frequência no seu receptor. Então você perde sensibilidade, obviamente, né? O teu ganho é ruim, então você não consegue focar frontes, então tudo fica meio esquisito. Por exemplo, para minha pesquisa, eu nunca consegui usar a banda X desde 2018 porque eu não tinha essa capacidade de foco para as altas frequências, o que é uma coisa menos que a comunidade científica pode ter dessa facility, né, desse observatório. Então, assim, até hoje, já são 3 anos do furacão, a gente não tem a antena que caiu, nunca foi recuperada, e também a gente não tem o alinhamento do prato. O que aconteceu, então, na madrugada da segunda-feira da semana passada? O que aconteceu foi que um desses cabos auxiliares, né, que foram colocados adicionalmente aí quando subiu o Gregório nos anos 90, né, no ano acho que de 1990, um desses cabos, aparentemente sem nenhum motivo, se soltou do socket. Então não foi que rompeu, o cabo não quebrou, é um cabo de aço super grosso, ele soltou simplesmente do socket que segurava ele lá na torre. Então, esse cabo, quando ele soltou, ele estilingou, né? Você pensa a tensão que tinha esse cabo, né? Para segurar esses 900 toneladas, né? Distribuída aí nessas 3 pilastras. Então, esse cabo auxiliar, então, que estava apenas preso na torre até a plataforma, ele se soltou da torre 4. Então, a gente tem essas 3 torres que a gente chama de 12, 8 e 4, e essa dá um pouco do posicionamento em relação ao norte, né, dessas torres. Então, da torre 4, ele se soltou, então, da torre, bateu no Gregório, no domo, e quebrou uns painéis do domo, e caiu no prato. Ele ainda está preso na plataforma, esse prato. A plataforma está suspensa a 150 metros de altura a partir ali do chão, né? Então, esse cabo era bem longo, né? Porque ele vai ter que ter essa dimensão também, porque ele estava do centro ali da plataforma, não do centro, do lado da plataforma até a torre, e essa distância ela vai ser mais ou menos 150 metros também. Enfim, esse cabo caiu e aí ele quebrou. Eles falaram em 250 painéis, desses de 1 metro por 2, mas a foto ela aparenta um pouco mais, né? Porque foi você vê ali que a dimensão do estrago no prato representa mais ou menos 10% do tamanho do prato ali, né? Do comprimento. E, enfim, e aí foi isso que eles conseguiram mandar pra gente. Dentro do observatório a gente tem um cara que ele é o coração do observatório, ele conhece cada parafuso, ele é um astrônomo, mas ele trabalha lá como suporte, né? Então ele roda todas as observações, ele sabe todos os parafusos que estão lá na plataforma, ele tá lá antes de eu nascer, ele já trabalhava lá, esse cara chama Phil. E ele está fazendo a documentação de tudo que está acontecendo nessas investigações. As investigações não estão sendo públicas, elas estão sendo lideradas e restritas ali por essa administração, e a gente não está sabendo muita coisa do que está acontecendo ali, né? O Phil, o que ele está fazendo? Ele está publicando na página dele ali, para ser numa postura transparente, que é a postura esperada da comunidade científica, e a gente fica muito feliz que o Phil esteja sendo essa porta, né, para as informações. Ele está publicando todos os estudos que eles estão fazendo, para ver o que está acontecendo nos outros cabos, porque o que aconteceu? No momento que quebrou, estava rodando um experimento no observatório, né? O observatório, ele ocupa 24 horas do tempo, né? E ele divide esse tempo em diferentes pesquisas para diferentes observadores, né? No meu caso, eu tinha tempo, por exemplo, no sábado, eu tinha 3 horas ali de intervalo para observar. Naquele momento, era 2 e pouco da manhã, 2 e 40 e pouco, estava rodando um experimento que estava usando o banda L,
e eles estavam observando sei lá o quê. Esses dois astrônomos aí, que são astrônomos do Observatório de Arecibo. Eu não sei se eles estavam na sala de controle, aparentemente não. Pelo que eu entendi das conversas ali de bastidores, tinha um operador na sala de controle, que é o operador que é treinado para resolver os problemas ali da observação, e eles ficam rodando, tem sempre gente na sala de controle, eles ficam lá 24/7, né, 24 horas, 7 dias por semana. E tinha um guarda no observatório. A gente lembra que a gente está em período de pandemia, né? Então a maioria das pessoas estão trabalhando desde casa. Não está claro para a comunidade científica como é que estava sendo a rotina de manutenção desse observatório durante esse período de pandemia. Mas enfim, nesse momento, 2 da manhã, não estava tendo operação de manutenção, né? Tava lá só o operador e o guarda. E eles estavam rodando esse experimento. E aí, quando o cabo soltou, fez um barulho imenso, né? Caiu, imagina o susto dessas pessoas, eles pararam, eles paralisaram a observação. Só que por algum motivo, 10 minutos depois, eles reiniciaram a observação. Não se sabe se foi o operador ou se foi o astrônomo que estava ali, né, com o experimento. Enfim, de alguma maneira, um erro aconteceu e a plataforma e o domo continuou buscando as fontes que estavam programadas ali, mesmo tendo um cabo a menos. Então, no momento que caiu, bateu, você promoveu oscilações ali na posição dessa plataforma e depois ainda você ligar o teu domo para continuar buscando as fontes. Isso fez com que promovesse ali um torque na plataforma. Então, tem uma rotação também na plataforma que foi ocasionada por esse erro aí. E então, depois disso, obviamente, paralisaram e foi colocado nessa posição de novo de segurança. E agora eles estão aí, em princípio, buscando avaliar a situação dos outros cabos, buscando ver quanto que isso impactou as estruturas. Então, o que a gente tem que lembrar? Porto Rico, ele tá nessa região aí do Caribe, que não é só suscetível a furacão, mas é também suscetível a terremoto. Desde dezembro do ano passado, a gente tem passado terremotos grandes, teve terremotos da categoria 5 aí, na escala, que afetaram o observatório. Eu, quando estava lá em 2019, 2018, 2017, a gente via os monitores da nossa sala tremer várias vezes. Então, assim, o observatório ele fica numa das montanhas na cidade de Arecibo, né? E ali é meio que no meio central, né? Mas no norte, na parte mais norte da ilha, noroeste, mais para o noroeste. E os terremotos que têm acontecido desde o fim do ano, eles têm acontecido de forma mais forte no sul da ilha. Mas isso de fato impacta, né, o observatório. Mas por que isso aconteceu agora e nunca aconteceu? A gente tem o observatório desde os anos 60. Desde os anos 60 não foi um furacão que passou e um terremoto que aconteceu. Foram várias, né? Vários. Só que a gente sempre teve uma manutenção muito atenta, né? Assim, as questões para você vistoriar, né, toda a situação das torres. As torres, para você promover um dano numa torre de concreto daquela dimensão, tem que ser um evento muito grande, né? Todos esses cabos, eles sempre tiveram um monitoramento muito né, detalhado. Então, assim, tudo isso sempre aconteceu e realmente a manutenção sempre foi de primeira no observatório. O que está acontecendo agora, a gente não sabe direito. Então, assim, existe toda essa questão. Será que foi um erro de manutenção que eles não promoveram? Como que esse cabo do nada se solta do soquete, né? Então, pode ser que tenha enferrujado e a tensão ali da prensa tenha se rompido, né? Mas é muito estranho. De fato, assim, é uma coisa que está todo mundo meio em choque na comunidade científica, né? Esperando ver o que vai ser falado a respeito da explicação, porque isso compromete o uso do observatório para os próximos anos, né? Então, assim, a gente viu aí o único e-mail que foi enviado para o grupo, assim, para todos os usuários, foi um e-mail muito, assim, superficial, falando, aconteceu um acidente aqui, vai paralisar por 2 semanas. Um cabo soltou, mas um cabo soltar no observatório pode ser qualquer coisa, entendeu? A gente só teve mesmo a dimensão do que aconteceu quando a gente viu a foto nas notícias, né? Então, assim, foi um susto para todo mundo, a gente ainda tá meio sem saber o que tá acontecendo, e a gente tá meio que, a única informação decente que a gente tem recebido vem desse
cara de dentro do observatório, que é a alma do observatório. Então, assim, o observatório ele tem se mantido graças a essas peças-chaves, né? Essas pessoas, esses profissionais que estão lá a vida inteira e que dão a vida para esse observatório rodar. A nossa torcida é para que, de fato, a gente entenda qual foi a causa, de fato a gente avalie de forma independente, né, se os outros cabos não estão comprometidos, né, que tenha uma supervisão sobre o que vai acontecer a partir de agora, porque o que a gente não quer enquanto comunidade científica é que recebam um dinheiro de recuperação, como foi o que aconteceu em 2017, né? O pessoal recebeu dinheiro para recuperar o observatório e a gente nunca voltou para a condição que a gente tinha antes do evento. Então, assim, a gente não quer que isso aconteça novamente, isso não vai ser barato, né? O observatório ele já está com os investimentos aí caindo, né? A nossa agência aqui, que é o nosso CNPq, a nossa National Science Foundation, que é o NSF, que é quem financia o observatório de forma geral. A NASA também tem uma contrapartida grande ali, mas essas duas agências elas estão reduzindo os fundos. A NASA ela financia a pesquisa, um projeto específico, mas quem de fato bota o dinheiro para fazer toda a logística e a operação do observatório é o NSF. E os fundos do NSF, eles estão previstos a cair para zero em 2023. Então, assim, a gente já sabia que essa transição e essa administração específica, ela teria que descobrir um modelo de operação que fosse sustentável, né, que ele conseguisse manter o observatório servindo a comunidade científica como sempre tem servido, né, desde 1963. E, assim, a gente tem muitas dúvidas em relação a essa capacidade. Então, assim, estamos no aguardo. As operações foram canceladas, obviamente, a gente não tem como com aquele buraco e com uma plataforma instável, a gente não tem como nem ligar esse telescópio, né? E a gente está aqui desesperado. A gente tem algumas informações, então, sobre a altura que está a plataforma, a gente vê que ela está desnivelada, eles estão fazendo testes, né? Nosso único alívio é saber que lá dentro a gente tem profissionais que entendem o que está acontecendo, né? Profissionais que eu digo, né, que estão lá desde o início do legado desse observatório, né? Então, assim, o Phil é um deles e talvez um dos principais, né? O Angel, que é o chefe da operação do telescópio, tá lá também. Então, esses caras, eles sabem, de fato, assim, olhar para o telescópio e avaliar. E a gente espera que eles tenham autonomia para proteger essa operação agora de recuperação e comandar, né? A gente espera que a comunidade científica se junte e fique em cima, né? Porque a gente não quer que isso degringole de vez e que isso tenha sido de fato final triste e desesperador de um observatório que mudou tanto a vida de tanta gente como mudou a minha, né, por ter feito parte aí do filme Contato e que foi uma honra, né, e é uma honra todas as vezes que eu logo nesse observatório para fazer uma observação e eu me vejo, né, comandando esse Gregório para lá e para cá para observar minhas fontes, é uma honra ter essa possibilidade de usar um telescópio dessa dimensão, né? Então, assim, a gente espera que isso não seja o fim do Observatório de Arecibo, a gente espera que isso tenha um final feliz, né? Então é isso, ficamos assim na tristeza, né, de interromper não só um projeto, mas vários, e de ver paralisar um gigante, que é o nosso tão amado Observatório de Arecibo. Então é isso.